Iba, já estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal chegar. Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, Cíntia. Eu estou bem, e você? Tudo bem também. Vamos esperar. Aguardar mais 2 minutos, né? Isso. Vou colocar meu celular no silencioso. Mais um minutinho. Vamos lá, 19h30 em ponto. Boa noite a todos e todas que já ingressaram no webinar. Hoje a gente vai falar sobre inovação e segurança na discepsia cirúrgica das mãos. E logo após a gente vai fazer o lançamento do Rio Hands. Eu sou a Cíntia, sou enfermeira de formação, eu sou supervisora de produtos na Rio Química e estamos com o Dr. Dirceu Carrara para fazer a apresentação da inovação e segurança em discepsia cirúrgica das mãos. Então, ele vai atualizar a gente um pouquinho sobre esse assunto. Deixa eu apresentá-lo ele devidamente. Hoje teremos a apresentação, então, do Dr. Dirceu Carrara. Ele é enfermeiro, chefe do CCIH, do INCOR, do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Ele é mestre e doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é consultor em infecção e terapia infusional. A gente está começando bem pontual mesmo, para aproveitar bastante essa 1 hora que estamos aqui. Vocês já podem ir perguntando, tá? Ao final, a gente vai fazer essa sessão de respostas. Dr. Dirceu e eu estaremos respondendo as perguntas feitas, mas podem fazer as perguntas durante a apresentação, fiquem à vontade. Creio que eu não esqueci de nada. Dr. Dirceu, pode começar a sua explanação, por favor. Obrigada por aceitar o convite de falar um pouquinho sobre a discepsia cirúrgica, nos atualizar sobre esse assunto aí, sobre a discepsia cirúrgica das mãos. Muito obrigada, viu? Desde já. Ok, Cíntia. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu quero inicialmente agradecer a participação de todos nesse nosso webinar, para a gente discutir um pouquinho a respeito da inovação e segurança na discepsia cirúrgica das mãos. Acho que é um momento bastante oportuno da gente falar sobre esse assunto, porque muitos hospitais
estão já fazendo a retomada da programação cirúrgica eletiva. Então, eu quero destacar a importância de aproveitar esse tipo de momento para a introdução de novas tecnologias na instituição, e acho que a gente pode conversar um pouco a esse respeito. Eu agradeço a Rio Química pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto com vocês, que certamente é de extrema importância, né? Não podemos esquecer que, apesar da pandemia, da Covid-19, as outras infecções continuam acontecendo, e hoje, especialmente, a gente está trabalhando com a questão da infecção de ferida operatória, né? No preparo das mãos, nós vamos falar bastante a respeito desse assunto ao longo da apresentação. Na introdução, falando um pouquinho do histórico, né, historicamente, Joseph Lister demonstrou o efeito da desinfecção na redução de infecções do sítio cirúrgico. Isso lá em 1800 e alguma coisa. Naquela época, as luvas cirúrgicas ainda não estavam disponíveis, tornando, então, assim, adequada a desinfecção do local cirúrgico do paciente e das mãos da equipe, porque como não tinha luva, fazia-se os procedimentos, realizava-se os procedimentos sem nenhum tipo de barreira física ou química. Então, por isso, desde aquela época já se destacava a importância desse preparo das mãos do cirurgião e da pele do paciente. A antisepsia pelo cirurgião, ainda mais imperativa, né? Porque se você não tem a mão do cirurgião devidamente preparada, obviamente que o risco de ter uma contaminação da ferida é bem maior. Durante o século XIX, o preparo cirúrgico das mãos consistia em lavar as mãos com sabão antimicrobiano e água morna, frequentemente com o uso de um pincel, o que hoje muitos hospitais ainda utilizam as famosas escovas, né, para fazer o preparo das mãos. Em 1894, 3 passos foram sugeridos. Uma publicação aqui, ó, de 1894, uma publicação bastante antiga, que já traziam essas 3 premissas. Lavar as mãos com água quente, sabão medicado e um pincel por 5 minutos. Então, assim, esses 5 minutos, vejam que é um tempo que já dura há bastante décadas, né? Essa questão do tempo de preparo das mãos. Aplicar etanol a 90% por 3 a 5 minutos com uma escova e enxaguar as mãos com um líquido antisséptico, que esse líquido antisséptico a gente não conseguiu saber exatamente qual era a composição dele, provavelmente alguma coisa como fazia Semmelweis lá em 1847, que preconizava a higienização das mãos com uma solução clorada, talvez seja alguma coisa nesse sentido. Em 1939, Price sugeriu uma lavagem manual durante 7 minutos com sabão, água e uma escova, seguida de etanol 70% por 3 minutos, após secar as mãos com uma toalha. Na segunda metade do século XX, o tempo recomendado para a preparação cirúrgica das mãos diminuiu de mais de 10 minutos para 5 minutos. Né? Então, mais uma vez, aqui reforçando essa questão do tempo de exposição ao antisséptico. Ainda hoje, tem muitos protocolos de 5 minutos na preparação, no preparo cirúrgico das mãos da equipe que vai entrar no campo operatório. Uma comparação de diferentes países mostrou que quase tantos protocolos quanto países listados. Então, assim, cada país, cada instituição tem o seu protocolo próprio de preparo das mãos da equipe durante o pré-operatório para entrar em campo cirúrgico. Quais são os objetivos da preparação cirúrgica das mãos? São muitos, mas a gente vai citar alguns mais relevantes para o contexto que a gente está conversando aqui hoje. O preparo cirúrgico das mãos deve reduzir a liberação de bactérias da pele das mãos da equipe cirúrgica durante a realização do procedimento. No caso de uma perfuração despercebida da luva cirúrgica, isso vai liberar bactérias para dentro da ferida e fazer uma contaminação desse ambiente. Então, o principal objetivo da preparação cirúrgica realmente é reduzir a quantidade de bactérias que tem nas mãos da equipe cirúrgica para num eventual acidente de perfuração da luva, a gente não ter uma contaminação da área cruenta. Fatores relevantes na seleção de produtos para o preparo cirúrgico das mãos.
Primeira coisa, eficácia de agentes antissépticos. Isso precisa ser selecionado e avaliado com muito cuidado, né? Como é que é a eficácia e a segurança desse produto que a gente está utilizando. E a consideração pela seleção de produtos para antisepsia e preparo cirúrgico das mãos. A tolerância dérmica e reações cutâneas, isso é outra coisa importante a ser considerada na hora de selecionar um produto para preparo cirúrgico das mãos. Porque se você tem um produto que causa irritação dérmica ou algum tipo de reação cutânea, logicamente que não vai conseguir fazer um bom desempenho. As questões de custo, né? Lógico que sempre o produto ideal é aquele produto que seja eficaz, que seja seguro, que tenha boa tolerabilidade e que tenha um baixo custo também, né? A gente precisa sempre considerar a questão do custo, mas às vezes o produto mais barato não atende à necessidade com a segurança que precisaríamos durante o preparo das mãos da equipe. As preferências estéticas dos profissionais de saúde também têm que ser considerada, né, como fragrância, a cor, textura, viscosidade e facilidade de aplicação, porque não adianta você trazer um produto super bem fundamentado, mas aí chega lá, a equipe não gosta do cheiro, acha a textura ruim, acha muito viscoso, acha muito pouco viscoso, e às vezes a facilidade de aplicação também pode ser um impedimento na hora da escolha desse tipo de produto. Então, precisamos ter cuidado com a facilidade de aplicação também do produto, que hoje, né, que nós vamos falar daqui a pouco a respeito do método waterless, que é o preparo das mãos sem o uso de água, né, isso é uma facilidade bastante grande que traz junto a essa inovação. As considerações práticas também que precisamos considerar: a disponibilidade do produto, a conveniência e funcionamento do dispensador, né? E também a capacidade de evitar a contaminação e desperdício. Então, a gente precisa estar sempre atento a esse tipo de contexto para não ter a questão da contaminação e até mesmo a questão do desperdício de produto, o gasto desnecessário. O tempo para secagem, isso é outro aspecto importante, né? Considerar que diferentes produtos estão associados a diferentes tempos de secagem. Os produtos que exigem tempos de secagem mais longos podem afetar as melhores práticas. E por que isso pode acontecer? Porque às vezes a pessoa não tem, o profissional não vai ter a paciência de esperar secar o produto e acaba removendo o produto das mãos antes do tempo necessário para a ação do mesmo na pele. A liberdade de escolha por parte dos profissionais de saúde em nível institucional também tem que ser levada em consideração, né, além dos fatores mencionados até este momento. A clorexidina, né, é um antisséptico cirúrgico para as mãos, com emoliente, né? Então, vamos falar um pouquinho do papel da antisepsia cirúrgica das mãos na prevenção da infecção, né, de sítio cirúrgico. O risco de infecção de sítio cirúrgico. O que mede o risco de infecção de sítio cirúrgico? Precisamos ter a dose de inóculo microbiano, ou seja, qual é a carga microbiana que está causando a contaminação naquele momento que pode estar acontecendo alguma má prática. Temos que considerar também a virulência do micro-organismo, o quanto esse micro-organismo é agressivo, o quanto ele é prejudicial ao paciente. E temos que considerar também a resistência imunológica do paciente, quais são as condições clínicas desse paciente, o quanto ele está suscetível ou não a desenvolver algum tipo de infecção, né? Considerar as doenças associadas. Sei lá, ele vai fazer uma cirurgia neurológica, mas é um paciente diabético, hipertenso, obeso, fumante, então temos que considerar também outros aspectos com relação à resistência desse paciente. Temos as fontes dos micro-organismos, elas podem ser fonte endógena, né, que vem da pele, mucosa ou vísceras ocas, especialmente, e fonte exógena, que aí vem o pessoal, o profissional, todos os instrumentais e os equipamentos que são utilizados dentro da sala operatória.
Estratégias para diminuir o risco de infecção de sítio cirúrgico. Claro que a gente não vai tentar esgotar esse assunto aqui, esse item, porque as estratégias para diminuir o risco de infecção do sítio cirúrgico são bastante amplas. Então, a gente vai procurar fazer com que a gente tenha algumas situações mais prioritárias relacionadas ao assunto que a gente está comentando aqui hoje. Então, dentre as estratégias para diminuir o risco de infecção do sítio cirúrgico, temos diminuir a carga microbiana e o tipo de contaminação. Isso é extremamente importante, a gente conhecer, né, o quanto a gente tem de carga microbiana e o tipo de contaminação. E como é que eu conheço o tipo de contaminação? Eu tenho que conhecer a instituição, saber quais são os micro-organismos mais frequentemente causadores de infecção dentro da instituição onde eu trabalho. Tenho que melhorar as condições dessa ferida, eu preciso ter cuidado com a ferida desde o preparo pré-operatório. Então, vamos lá, o banho pré-operatório, a tricotomia quando é necessária, apesar de não ter evidência muito forte, mas ainda a maioria das instituições continuam realizando os 2 banhos antes do procedimento cirúrgico. E melhorar as defesas do hospedeiro. Então, assim, se a cirurgia é eletiva, vamos controlar a hemoglobina glicada desse paciente, vamos orientar para cessar o hábito de fumar, vamos tentar melhorar as condições clínicas desse paciente para que ele vá para o procedimento operatório o mais seguro possível, para que não tenha eventos adversos no pós-operatório. Má prática na antisepsia cirúrgica das mãos é uma das principais vias de transmissão de micro-organismo, né? Porque muitas vezes o profissional não faz um preparo adequado das mãos, né? Não respeita a técnica correta, porque de acordo com cada produto vai ter a recomendação do fabricante que a gente tem que seguir para ter uma prática segura. E se você tem uma má prática na antisepsia cirúrgica das mãos, as microperfurações das luvas podem levar à contaminação do campo operatório. E a gente sabe que de 18% a 82% das luvas novas, luvas cirúrgicas novas, podem conter algum tipo de microfuros que não são percebidos pela equipe cirúrgica. Então, muitas vezes, 80% dos casos de microfuros não são percebidos pela equipe cirúrgica. Após 3 horas de cirurgia, 35% das luvas, muitas vezes, já apresentam microperfurações na sua superfície. E, com isso, obviamente, aumenta o risco de infecção da ferida. A antisepsia cirúrgica das mãos é a ação mandatória para a redução da redução da infecção de sítio cirúrgico. Então, o preparo das mãos é um ato bastante importante para a gente considerar. Temos aqui, ó, vocês vão ver, às vezes, algumas bibliografias mais antigas. Nossa, ele não atualizou a bibliografia. Não, isso foi realmente intencional, para a gente mostrar que, historicamente, né, a importância de se ter o cuidado no preparo das mãos da equipe cirúrgica. Falando um pouquinho da microbiota, que a gente falou agora há pouco a respeito de conhecer a microbiota da instituição, a gente precisa considerar que na pele, né, especialmente nas mãos da equipe cirúrgica, nós temos 2 tipos de microbiota, a residente e a transitória. A residente, como o próprio nome diz, é aquela que sobrevive no estrato córneo, nas camadas mais profundas da pele. Um exemplo disso, o Staphylococcus epidermidis. E a microbiota transitória é aquela que coloniza as camadas mais superficiais da pele, que são adquiridas pelos profissionais através do contato com o ambiente e superfície. Né? Então, se você tem essa microbiota residente ou a transitória nas mãos e não faz um preparo adequado, com certeza o risco de contaminar o paciente é maior. E o objetivo do preparo cirúrgico das mãos? Reduzir, então, a liberação de micro-organismos das mãos da equipe cirúrgica durante todo o procedimento. E eliminar a microbiota transitória e diminuir a carga microbiana residente, porque a gente não... A microbiota que está na superfície da pele, você consegue eliminar com o uso de produtos químicos, no caso, os antissépticos. Agora, a microbiota residente você consegue diminuir, mas você não consegue eliminar, né? Então, daí a importância, que a gente vai falar daqui a pouco também, da utilização de produtos
com um efeito residual um pouco mais prolongado. Aqui, só para a gente ilustrar, a pele humana, né, mostrando a microbiota transitória que habita a camada mais superficial da pele, e a nossa microbiota residente que habita as camadas mais profundas, né, o folículo piloso, glândula sebácea, glândula sudorípara. Então, a gente tem essa conformação em termos de localização da microbiota na pele. E a gente precisa falar também um pouquinho da capacidade de penetração de produtos antissépticos na pele. Né? A penetração nas primeiras 5 camadas da pele é algo extremamente importante, porque se a gente consegue fazer com que o antisséptico penetre nas 5 camadas da pele, a gente consegue reduzir em 85% os micro-organismos. E a pele não é simplesmente derme, epiderme e hipoderme. Nós temos aqui, na camada mais superficial, nós temos o extrato córneo, o extrato lúcido, o granuloso, o espinoso, o basal, até chegar na derme. Então, na verdade, a gente tem 5 subcamadas, vamos dizer assim, na pele. Então, é importante a gente ter um antisséptico que tenha poder de penetração nas camadas da pele também. Aqui, só para ilustrar, numa visão um pouco mais aproximada da pele, né, indicando aqui a superfície da pele e a penetração do antisséptico nesse extrato córneo para garantir a redução da microbiota transitória. Outro ponto importante na hora da gente escolher, na hora da gente selecionar um antisséptico, é o pH. Né? Considerar o produto que tem um pH semelhante ao da pele. O pH da pele é de aproximadamente 5,5. Aqui tem uma escala que mostra o pH da pele, que vai o pH de -1 a 14, né, mostrando aqui em torno de 5. Nós temos aqui a cerveja. Isso não significa que vamos utilizar a cerveja para preparar a pele do paciente, clara de ovo, leite, mas é só para a gente ter uma ideia do que significa o pH da pele em torno de 5,5, só para a gente ilustrar essa questão do pH, então. Os cuidados com a pele. Então, a gente precisa utilizar produtos que não promovam o quê? O ressecamento da pele, que promova a irritação e, frequentemente, causa prurido. Se tem um ressecamento, causa prurido, a pessoa vai coçar essa pele e vai aumentar a lesão. Então, nós precisamos utilizar produtos que, além de fazer a redução da microbiota residente, eliminar a microbiota transitória, ele precisa manter também a pele hidratada para garantir que você não tenha lesão na pele durante esse período de preparo. Os produtos para antisepsia cirúrgica das mãos, segundo a ORNE, que é a Associação Americana de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, né, ela traz que deve reduzir significativamente os micro-organismos na pele intacta, conter emolientes e umectantes para evitar a irritação da pele, como a gente acabou de mostrar, ser de amplo espectro de ação, ou seja, agir sobre bactérias gram-positivas, gram-negativas, sobre os fungos, deve ter ação rápida, né, para garantir maior efetividade do produto, e possuir um efeito persistente e cumulativo também são características desejáveis para a gente ter um bom antisséptico. Continuando ainda nas recomendações da ORNE, né, todos os profissionais de saúde devem seguir as boas práticas de higiene para manter a pele saudável e unhas, acabei passando o slide. Voltando aqui, então, todos os profissionais de saúde devem seguir as boas práticas de higiene para manter a pele saudável e unhas em condições adequadas no perioperatório. Então, manter a pele das mãos intacta e loção hidratante, muitas vezes, pode ser necessário a utilização também. E aí, a gente precisa ter cuidado com as unhas, que a gente vai comentar logo em seguida. A fricção cirúrgica das mãos padronizada, utilizando um produto à base de álcool, com persistência demonstrada e atividade acumulada, deve ser realizada de acordo com as recomendações do fabricante. Então, a gente vai ter que ver qual é a recomendação do fabricante para utilizar esse produto com base alcoólica, com ação residual, que tenha condições de fazer um bom preparo da pele do paciente. Um produto com álcool e clorexidina
sem secagem rápida tem efeito residual e com secagem rápida tem efeito residual e é o preferido. Então, hoje a gente já tem a literatura mostrando que quando você associa o álcool à clorexidina, esse poder de antisepsia ele é aumentado e você tem o efeito residual da clorexidina que chega muitas vezes a 8 horas. A gente vai ver alguns trabalhos, alguns estudos que mostram esse tipo de situação também. As famosas escovas, que ainda são utilizadas em muitas instituições, elas causam danos à pele. Por quê? Porque aumenta a concentração de bactérias na superfície das mãos. O que ela faz? A esponja ou escova não são necessárias para reduzir a contagem bacteriana das mãos. O que importa, na verdade, é o tempo de exposição ao produto que a gente tem que respeitar, ao invés de ficar se preocupando com a ação mecânica de uma escova que vai causar lesão na pele, e além de causar lesão, essas lesões acabam sendo reservatório, servindo, né, como reservatório para micro-organismos. E a ação química de produtos de base alcoólica, então, é o preferido também na recomendação do CDC. Teste de eficácia. Aqui tem uma recomendação a respeito dos testes de eficácia do antissético para as mãos, né, com essa norma, que está aqui o número dela para quem quiser consultar depois, que tem que avaliar a eficácia e persistência do produto. O produto é aplicado conforme as instruções do fabricante, tem que se utilizar, obviamente, uma luva estéril, e as amostras devem ser coletadas de 1 minuto e 6 horas, no total de 11 coletas durante 5 dias. Como funciona isso? Os resultados são expressos em redução logarítmica da carga microbiana que a gente tem na superfície da pele. Os critérios de aprovação pelo FDA, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, vamos dizer, o que é equivalente à nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? No primeiro dia, a redução de 1 log, segundo dia, a redução de 2 logs, e até o 5º dia, uma redução de 3 logs da carga microbiana na pele do paciente. O álcool. Os álcools de ação rápida, quando aplicados à pele, de acordo com a FDA, CDC e a ONU, não possuem atividade apreciável, persistente ou acumulativa. Em concentrações adequadas, de 60 a 95, os álcoois fornecem a maior e mais rápida redução na contagem microbiana na pele. Mas a grande questão é que o álcool não tem efeito residual, né? Se você aplica uma solução alcoólica, algum tempo depois vai ter que reaplicar essa solução. E aí tem alguns produtos no mercado que são de álcool, né? Às vezes é uma formulação de mais de um tipo de álcool, mas existe a recomendação de se fazer a reaplicação desse produto 3 horas após a aplicação inicial. Aí a preocupação fica, imagina 3 horas depois, a cirurgia de longa duração. Pensa numa cirurgia neurológica, cirurgia cardíaca e muitas ortopédicas, que às vezes demora muito tempo. 3 horas depois do início desse procedimento, estaremos no tempo principal da cirurgia. Aí no tempo principal da cirurgia, para tudo, remove a luva, reaplica o produto, calça uma nova luva para continuar o procedimento. Então, obviamente, a gente precisa utilizar um produto que tenha um efeito mais prolongado para que a gente evite esse tipo de interrupção e acaba sendo um risco maior também de uma eventual contaminação no momento dessa reaplicação. O gluconato de clorexidina, a atividade do gluconato de clorexidina é mais lenta do que dos álcoois, ao mesmo tempo em que fornece atividade de amplo espectro. 2 dos mais importantes atributos da clorexidina são a sua atividade persistente e cumulativa. Tal atividade cumulativa não é alcançada com uma aplicação, mas cresce com o uso diário e contínuo. A atividade imediata, então, de um produto é a capacidade de promover a destruição bacteriana 1 minuto após a aplicação, critério estabelecido pela FDA também. Atividade persistente é a capacidade de um produto manter baixa contagem bacteriana na pele após uma única aplicação por longo período de tempo, geralmente pelo menos 6 horas, como é o caso da clorexidina. Atividade cumulativa é a capacidade de um produto diminuir a contagem bacteriana residente das mãos quando o produto é aplicado diversas vezes,
Então, em dias subsequentes, você vai aplicando o produto, com isso começa a reduzir a microbiota residente das mãos, e aí acaba tendo uma eficácia melhor na redução do risco de contaminação do paciente. Esse estudo mostra o tempo de ação versus a redução da carga microbiana. Né? Em linhas gerais, a gente pode ver aqui, temos o etanol nessa parte de cima, né, mostrando o tempo de ação, e aqui a redução logarítmica. Quando a gente aplica um álcool isoladamente, a gente percebe que a ação persistente residual, ela é no máximo de 3 horas, mas isso, na verdade, não é que o álcool tenha uma ação residual de 3 horas. Isso significa que a microbiota demora, né, em torno de 3 horas para começar a se recompor. Então, na verdade, não é que o álcool fica agindo por 3 horas, e sim o tempo que demora para ter a reconstituição da microbiota. E quando a gente tem o álcool associado à clorexidina, vejam que a gente tem aqui uma ação persistente bem maior do que quando se usa o álcool de maneira isoladamente, ou mesmo a clorexidina de maneira isolada também. Passos importantes antes de iniciar o preparo cirúrgico das mãos. Mantenha as unhas curtas, né? Então, o que é manter unha curta? Para a gente garantir a baixa contaminação. A unha curta, a ORNI e alguns órgãos internacionais dizem que a unha tem que ter um comprimento máximo de 0,5 milímetro. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas 0,5 milímetro eu vou cortar a unha rente à carne, tipo assim. Pegue uma régua a qualquer momento desse e meça o 0,5 milímetro. Não é rente à carne. Você vai ver que tem um leito ungueal seguro para não causar lesão no leito ungueal das pessoas. Então, mantenha as unhas curtas e preste atenção quando lavar as mãos. A maioria dos micro-organismos das mãos estão embaixo das unhas, principalmente as unhas compridas, as unhas artificiais, então não deve-se utilizar as unhas artificiais. Remover todos os adornos, né, de mãos e antebraços, então anéis, joias, relógios, pulseiras, etc., antes de realizar a aplicação. Lave as mãos e os braços com sabão não medicado antes de entrar em sala de operações, e se as mãos estiverem visivelmente sujas. Limpe a área, né, subungueal com a ajuda de uma pequena espátula. Algumas instituições, alguns hospitais têm esse protocolo. E escovas com seda, quando utilizadas, devem ser estéreis e de uso único. Então, na verdade, a escova deve cair de uso em breve com o lançamento de novas tecnologias que a gente tem aí. A lavagem excessiva das mãos pode danificar a pele, né? A pele irritada aumenta o risco em até 2 vezes de colonização, principalmente pelas bactérias gram-negativas. Então, a gente tem aqui a irritação, a alergia e a hipersensibilidade, que às vezes alguns profissionais também apresentam e aí acham que é alergia. São conceitos diferentes. A irritação, a alergia é quando você tem uma predisposição a reagir contrária àquela substância, e a hipersensibilidade, que algumas pessoas também têm de acordo com a característica da pele de cada um. Temos aqui um estudo que mostra uma revisão sistemática sobre a antisepsia cirúrgica das mãos com preparação alcoólica em comparação aos produtos tradicionais. É um estudo nacional publicado em 2012 na revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. E a conclusão foi que as preparações alcoólicas tiveram uma redução microbiana igual e ou maior aos produtos tradicionais em 17 estudos e inferior em 4. As taxas de infecção do sítio cirúrgico foram similares. Portanto, existem evidências científicas que suportam a segurança das preparações alcoólicas para a antisepsia cirúrgica das mãos, sem a necessidade da famosa escovação. Essa outra publicação do Colégio Inglês de Cirurgiões, né, que fala sobre os rituais da lavagem de mãos nas salas de cirurgia de trauma, que traz essas conclusões. O desinfetante de álcool em gel não é uma alternativa adequada à clorexidina quando se lava as mãos antes da cirurgia, porque teve algumas situações em que estava se tendo a prática de utilizar o álcool em gel para preparo cirúrgico das mãos da equipe. Esse estudo mostra que isso não é uma alternativa adequada.
Esse estudo identificou um risco maior de contaminação bacteriana das mãos dos cirurgiões quando higienizadas com esse tipo de produto alcoólico. Isso pode levar a níveis de infecção pós-operatória mais altos, né, em casos de perfurações de luvas. Então, a gente precisa lembrar sempre do preparo das mãos, considerando a possibilidade de perfuração da luva, tanto a perfuração, que às vezes já é original da luva, quanto uma perfuração acidental. E essa revisão sistemática, que avaliou 157 artigos, né, que trata da redução microbiana, 90,5% de redução microbiana para cirurgias inferiores a 2 horas, né, o álcool etílico 61%, como único princípio ativo, foi inferior quando comparado com a clorexidina 4%, e o álcool etílico associado a 1% da clorexidina foi superior às preparações alcoólicas isoladas. Então, a gente vê mais aqui uma revisão sistemática bastante ampla, né? 157 artigos, mostrando a superioridade de ação da preparação alcoólica associada à clorexidina, que sendo superior ao produto alcoólico quando utilizado isoladamente. Tem esse outro estudo feito no estado de Ohio e também em Minnesota, que mostra, né, que este produto, esse novo preparo das mãos utilizando a clorexidina junto com o álcool, fornece uma alternativa eficaz ao atual clorexidina 4%, no caso a Degermante que a gente tem aqui no mercado brasileiro. A combinação do álcool e da clorexidina resultou em maior eficácia do que a solução à base aquosa, a 4% da clorexidina, ou o etanol isoladamente a 61%. Então, a gente mostrando novamente aqui a superioridade quando a gente utiliza a combinação da clorexidina com o álcool na preparação cirúrgica das mãos. Essa outra publicação de 2012, né, mostra o efeito das infecções de ferida operatória utilizando a técnica waterless e a questão da preparação tradicional das mãos, fazendo a escovação das mãos e o crescimento bacteriano. A conclusão desse estudo é de que nossos achados sugerem que aplicar o produto nas mãos sem água, ou seja, o método waterless, que a gente está comentando, a preparação alcoólica associada à clorexidina, é tão eficaz quanto a lavagem tradicional das mãos e é mais eficiente em termos de tempo de lavagem. Você economiza tempo de lavagem, você economiza produto, economiza água, a gente vai falar disso melhor daqui a pouco também. Esse outro estudo que também compara um produto alcoólico duplo com 2 outros tipos de álcool isolado, que tem também essa informação que a gente vai ver aqui traduzido na parte inferior do nosso diapositivo. Dado o objetivo primário da antisepsia cirúrgica das mãos, de reduzir a microbiota cutânea residente durante o procedimento cirúrgico, o uso de antisséptico à base de álcool contendo a clorexidina parece ser a escolha mais apropriada para manter os níveis microbianos o mais baixo possível por longo tempo, em função, obviamente, do nosso efeito residual que a clorexidina oferece nesse contexto. A comparação de diferentes regimes de preparação cirúrgica das mãos também mostra aqui, nessa coluna mais escura, a redução quando se faz a escovação tradicional das mãos e ao lado essa coluna mais clara, mostrando a preparação das mãos com o waterless. As conclusões e recomendações dessa publicação da ONI traz que neste ensaio clínico, um protocolo para preparo cirúrgico das mãos pré-operatório, usando um produto contendo álcool etílico a 61% e clorexidina a 1%, resultou em reduções significantes na contagem microbiana nas mãos, melhora da saúde da pele, então não tem uma agressão à pele causando irritação na pele, e redução do tempo de preparo das mãos e a economia de recursos também, porque aqui você vai economizar
se você somar a água que se utiliza, a escova, a compressa para secar a mão, o tempo que a equipe acaba utilizando para preparar essas mãos, você leva uma economia maior de tempo e de recursos também na preparação cirúrgica das mãos. E esse método foi para os métodos para avaliação da mudança na condição da pele devido aos efeitos, né, da solução antimicrobiana para a limpeza das mãos. As conclusões aqui traz que, se você compara o Waterless utilizando a clorexidina com o álcool, o antisséptico, a preparação convencional, aplicando um produto de água convencional, a gente tem a conclusão de que todas as 3 abordagens avaliadas por peritos e com medidas gerais e operacionalização estavam em concordância, demonstrando que o produto de clorexidina com álcool, sem a utilização de água, foi mais suave para a pele do que o produto com clorexidina convencional, fazendo a escovação. Essa é uma publicação de 2001 também, já um pouco antiga, que traz essa informação. A eficácia dos antissépticos, né, no método Waterless, considerando a clorexidina associada ao álcool, ou a clorexidina isolada, ou o PVPI, né, no sítio cirúrgico, uma meta-análise de um trial, né, de um estudo randomizado e controlado, randômico, na verdade, a nossa tradução do randomized, que a gente costuma dizer randomizado, na verdade o estudo é randômico. Os resultados desse estudo foram incluídos 11 estudos controlados e randômicos envolvendo 5.185 participantes, né? Então, pacientes que participaram do estudo. Contagens residuais de unidade formadora de colônia foram significante menor nos grupos Waterless, que utilizava a clorexidina associada ao álcool e clorexidina, do que no grupo que utilizava somente o PVPI. As diferenças na contagem de unidades formadoras de colônia entre os grupos Waterless e clorexidina não foram significantes, sem diferenças significantes nas taxas de infecção de sítio cirúrgico entre a Waterless e os grupos de escovação manual tradicionais. As soluções Waterless foram consideradas mais favoráveis e associadas a maiores taxas de conformidade do que os outros produtos, porque você tem a facilidade da aplicação. Quando você exige que tem que usar a escova, a primeira escovação do dia durante 5 minutos, as escovações subsequentes 3 minutos, que tem que escovar, ou o espaço interdigital. Então, assim, são muitos detalhes e isso acaba aumentando a taxa de não conformidade, porque são muitos detalhes que, dentro desse ritual, que a equipe cirúrgica precisa cumprir. Chegando ao final da nossa apresentação, aqui já próximo de 40 minutos de apresentação, fazer alguns apontamentos finais, né? A escolha de produto de maneira criteriosa. Então, na hora da gente escolher o produto, isso precisa ser feito com muito cuidado, porque a gente precisa ter segurança e eficácia do produto. Então, quando a gente vai avaliar um produto, tem sempre que esse binômio tem que andar junto, a eficácia e a segurança. Ele não adianta ter um produto eficaz se ele não é seguro, se ele causa efeitos adversos no paciente. E não adianta também ele ser super seguro, mas não ter uma eficácia adequada na preparação desses membros da equipe cirúrgica. Tem que fazer a capacitação de toda a equipe cirúrgica o tempo todo. Então, essa capacitação da equipe cirúrgica tem que ser contínua, né, durante todo o tempo que a gente tem de atendimento desses pacientes dentro do centro cirúrgico. Atente também para a infraestrutura, né? Porque muitas vezes acha que, não, agora eu comprei o produto X e está tudo resolvido. Não existe produto milagroso que faz milagre quando se tem uma infraestrutura não adequada para a utilização dos produtos e realização do procedimento. Vigie o processo. Eu sempre costumo dizer, a vigilância de processo ela é essencial. É uma atividade imperiosa para se fazer, para se ter a garantia de boas práticas. Porque
Porque não adianta você, não, mas eu já treinei todo mundo, os cirurgiões foram treinados, as instrumentadoras foram treinadas, circulantes foram treinados, é igual o processo que a gente tem aí de adesão e higienização das mãos, né? Que todo mundo sabe por que fazer, com que fazer, como fazer, quando fazer, e quando mede a taxa de adesão, ela é lá embaixo. A mesma coisa acontece nesse tipo de processo. Se não tiver uma vigilância de processo, uma auditoria de processo, que a gente, no hospital onde eu trabalho, a gente faz uma vigilância de processo, que a gente não chama de auditoria, porque quando você fala auditoria, assusta um pouco as pessoas, então a gente utiliza um termo um pouco mais suave, a gente chama de vigilância de processo. Né? Com isso, a gente tem um impacto um pouco mais suave. Monitore os resultados. Então, você precisa monitorar os resultados. Qual é a taxa de infecção? Para eu ter uma taxa de infecção real da instituição, não basta eu monitorar simplesmente o paciente enquanto está internado. Eu preciso fazer também uma vigilância pós-alta, porque muitas vezes o paciente desenvolve a infecção da ferida no momento pós-alta. Tivemos há um tempo atrás um estudo que mostrava que 32% das infecções de ferida operatória eram diagnosticadas no período de pós-alta. Então, se a gente não faz uma vigilância pós-alta, nós vamos ter uma taxa e 1/3 menor do que realmente ela é. Tem que divulgar e discutir esses dados. Então, divulgar os dados com quem prepara o paciente, com quem opera o paciente, com quem faz o segmento desse paciente, é extremamente importante, porque se você não compartilha as informações, os profissionais não sabem o que está acontecendo, não acompanham os acontecimentos. Com isso, a gente não tem um bom resultado no final, porque acaba ficando com o tal do sucesso empírico. Ah, não, aqui a gente não tem infecção de ferida operatória. A hora que você pergunta qual é a taxa de infecção, muitas vezes a equipe não monitora a taxa e acaba tendo esse sucesso empírico. Não, aqui não tem infecção, mas quando você vai ver, o dado não existe de maneira sistematicamente investigado e analisado. Tem que incentivar o trabalho compartilhado. Então, as equipes têm que trabalhar em conjunto. Então, não adianta o cirurgião ser excelente, ter todo o preparo, se o anestesiologista não faz uma visita pré-operatória adequada, não checa a glicemia desse paciente, ninguém vê a hemoglobina glicada desse paciente, o paciente acaba indo para o ato operatório de maneira inadequada. E despertar o sentimento de compromisso. Eu acho que a palavra de ordem que a gente tem atualmente, realmente, é o sentimento de compromisso, porque as pessoas precisam ter o compromisso. Muitas vezes a gente fala, vamos fazer um treinamento, uma capacitação para conscientizar as pessoas, né, de como fazer o preparo cirúrgico das mãos. Esse termo conscientizar me incomoda um pouco. Uma vez eu fui ver no dicionário o que significa conscientizar. Conscientizar, na verdade, é tornar ciente de alguma coisa. Portanto, ciência as pessoas têm, elas conhecem qual é a recomendação. O que falta realmente é o compromisso para a gente ter uma boa adesão e uma boa prática dos nossos profissionais. Acho que a gente tinha para comentar com vocês, a parte formal da apresentação era essa, né? Só lembrando aqui do nosso livro, que está sendo um sucesso, já vamos ter a segunda tiragem, segunda editora, ainda esse ano, para a gente poder ter uma boa prática de prevenção. Agora eu passo a palavra para a Cíntia, que vai fazer a parte da apresentação formal do lançamento do produto que eles querem comentar ainda hoje. Muito obrigado pela atenção. Após a fala da Cíntia, teremos um momento para as perguntas. Muito obrigado. Olá. Olá, boa noite. Obrigada, doutor Dirceu, foi excelente sua apresentação, sua explanação. Bom, pessoal,
Vou apresentar, então, o nosso produto, o lançamento, é o Rio Hands Scrub. Só um momentinho, estava no final. Rio Hands Scrub é uma formulação exclusiva aqui no Brasil. É uma solução com 1% de gliconato de clorexidina associada a um blend de álcool etílico e isopropílico, mais emolientes e vitamina D-pantenol ou a vitamina B5. O nosso refil ele tem um volume de 1.250 ml. O nosso produto ele atende a RDC 199 de 2006 e a RDC 107 de 2016, ou seja, ele é notificado como medicamento de notificação simplificada. Afinal, ele tem a clorexidina 1%, isso é obrigatoriedade. Esse produto, então, como o Dr. Dirceu já explanou, ele é um método waterless, porque ele não necessita de enxágue após o procedimento, ao passo a passo, sugerido por nós. É uma antisepsia cirúrgica das mãos sem o uso de água para enxágue, tá? Então, a OMS e o CDC, eles recomendam preparações alcoólicas para o preparo de cirúrgico das mãos, justificado pela eficácia antimicrobiana, facilidade de aplicação, menor dano à pele e economia de tempo. Então, é importante também, além da eficácia, a gente ter a hidratação da pele, a boa tolerância cutânea. Por que associar a clorexidina a álcool? O blend de álcool etílico e isopropílico, ele remove a microbiota transitória, além de reduzir significativamente a microbiota residente da pele, de forma imediata, ou seja, esse produto ele tem uma ação imediata, tá? E o digliconato de clorexidina está nessa formulação justamente para conferir uma redução também da microbiota, mas conferir um efeito residual. E esse efeito residual de 8 horas, ele é comprovado por laudos, tá? Então, a gente estava falando sobre as injúrias das luvas, que é muito alta, toda essa situação de deixar as mãos seguras, enluvadas. Então, é importante a gente também ter um efeito residual prolongado, persistente, que nos promova essa segurança. O resultado desse blend, dessa formulação, é justamente maior segurança para as mãos dos profissionais, pois garante a ação do início do procedimento e evita o crescimento microbiano nas mãos enluvadas até o fim do procedimento cirúrgico, conforme eu já havia dito. Há um trabalho que fala sobre que a gente associar a clorexidina ao etanol, ao álcool, né, a esse blend de álcool, a gente tem mais eficácia junto do que os dois separados, ou só a clorexidina, ou só o etanol, tá? Então, também vale a pena. Eu fico à disposição também, gente, para enviar qualquer material que for necessário sobre o produto e também sobre o assunto, sobre o waterless, sobre a eficácia da preparação alcoólica associada à clorexidina, tá? Eu fico à disposição. Mas para o final eu passo meu contato. Bom, a nota técnica da Anvisa também, orientações gerais para a higiene das mãos em serviços de saúde. O álcool isoladamente não apresenta efeito residual apreciável. Apesar disso, a recuperação da microbiota da pele ocorre lentamente pela contínua morte dos micro-organismos e provavelmente devido ao efeito subletal em algumas bactérias da pele. A adição de clorexidina à preparação alcoólica pode resultar em atividade residual, ou seja, a nota técnica da Anvisa também recomenda que a clorexidina seja adicionada. É interessante a gente promover uma atividade residual. Então, o Rio Hands Scrub, ele tem efeito imediato, como eu disse, e efeito residual comprovado por 8 horas, tá? A gente submeteu o produto à norma europeia 12791 de 2016. Eficácia microbiológica, então, temos eficácia microbiológica comprovada, tá? Estudos em vivo, a gente também fica à disposição, contra vírus também. Modo de usar do produto, ele é bastante fácil, o procedimento tradicional com escovação dura de 3 a 5 minutos, o ideal é que a primeira escovação seja em 5 minutos, tá? Lembrando isso. E a aplicação do Rio Hands Scrub é mais fácil, aí com apenas 3 minutinhos a gente
tem mãos seguras para qualquer procedimento invasivo. Esse é o modo de usar sugestivo, tá? A gente pode fazer o treinamento com a equipe de vocês, mas é bem fácil, tá? De fazer o modo de usar. Essas são as imagens, acho que foi mais ilustrativo do que o texto em si. Então, é bastante fácil, facilita bem. Falar um pouquinho sobre a tolerância cutânea, isso é importantíssimo nesse produto. O cuidado com a sua pele. O uso de escovas, então, fica contraindicado por conta da abrasividade da escovação. Ela pode aí causar uma microfissura na pele. A gente tem uma predisposição de crescimento de micro-organismos, aí, os grãos negativos até na pele. Então, isso também pode causar a infecção de sítio cirúrgico. O Hillhands, ele assegura essa boa tolerância cutânea, então, através de alguns agentes hidratantes que temos na formulação, então, ele cuida da pele, ele cuida da integridade da pele. Então, emolientes e vitamina D, pantenol, como eu disse. Além disso, a gente tem laudo de dermatologicamente testado, garantindo a hipoalergenicidade desse produto, e também temos o laudo de compatibilidade com a pele e com luvas. Para quem nunca ouviu falar, no HRIPT, o laudo HRIPT, ele é o que garante, né, esse estudo que a gente faz, o dermatologista faz em várias pessoas, e ele busca saber justamente em quantas pessoas tiveram potencial de irritabilidade dérmica, primária acumulada, sensibilização dérmica, e do potencial de fotossensibilização e fototoxicidade cutânea, de alguma pessoa desse estudo, tá? Por isso, ele é atestado dermatologicamente e garante essa hipoalergenicidade aí, por conta desse estudo. O estudo de compatibilidade com luvas, a gente foi feito em látex, vinil e nitrílica. Também uma curiosidade, primeiramente as luvas são imersas no Hillhands Scrub por 8 horas, e após passar desse período, é deixadas as amostras secarem naturalmente, as luvas. Após a secagem das luvas, é realizado o ensaio de verificação de furos, conforme essa norma, e aplicados os ensaios de tração e alongamento, e não foi encontrado danos às luvas. Além disso, o Surgical Scrub, ele foi formulado para produzir minimamente os resíduos, por conta de já não usar a água. A gente também não usa o uso de compressas para fazer secagem, né, das mãos após o procedimento, isso não é necessário, não pode, inclusive, a gente não indica, ou qualquer outro material para a secagem das mãos. Então, a gente tem uma economia também do próprio resíduo da escova, que não existe. Então, a gente tem muito lixo quando a gente usa a escova, a gente tem também o uso da água também. Na prática aí de todos, quem trabalha em centro cirúrgico, né, quem dá uma passada aí, a gente sabe a molhadeira que faz a escovação, também é super perigoso para cair. A gente sabe que acaba sendo também mais seguro usar um produto livre de enxágue. Então, isso confere uma grande economia de insumos no procedimento de preparo das mãos. Economia de recursos, tá? Somado a isso, existe ainda a diminuição do custo para esse processo. Então, um refil de Hillhands Scrub, ele equivale aproximadamente a 100 escovas. Olha só como a gente reduz também o lixo, porque eu tenho um refil que rende 100 escovas, então é um lixo bem menor, bem mais leve. E lembrando que ele também é mais barato que qualquer escova embebida existente no mercado brasileiro, tá? A gente garante que esse produto é bem mais barato. Então, é um pacote de vantagens aí para a gente pensar, não só como o Dr. Dirceu acabou de falar e apresentar, explanar perfeitamente para nós, com excelência, sobre a eficácia, a segurança, mas também a gente acaba sendo mais amigo do meio ambiente e também tem uma economia de recursos do hospital quando a gente adquire esse tipo de produto, tá? E esse é o dispensador do Hillhands Scrub. Ele é exclusivo para esse produto, tá? O seu acionamento é automático, basta colocar as mãos embaixo e o sensor dispensará a quantidade correta para o procedimento conforme a nossa indicação de uso. É isso, pessoal. Também a explanação
a apresentação do nosso produto, tá? O Rio Hands Scrub. Vamos às perguntas. Doutor Disseu, tá com o microfone aberto aí, né? Sim. Perfeito. Vamos começar aqui. A primeira pergunta que a gente recebeu foi: gostaria de saber por que alguns produtos dizem trabalhar com 3 horas de efeito residual. Produtos com álcool têm efeito residual? O senhor falou um pouquinho sobre isso, né? Inclusive, na apresentação. Quer Isso, responder? eu comentei durante a apresentação, né, que existe esse conceito das soluções alcoólicas isoladas, né, sem a presença da clorexidina, trazer a informação de 3 horas de efeito residual. Na verdade, esse efeito não é um efeito, não significa que o álcool está lá na pele agindo durante 3 horas. O que se tem nessas 3 horas é o tempo necessário para ter a reconstituição da microbiota da pele das mãos do profissional. Então, assim, não é efeito residual do álcool, e sim o tempo de reconstituição da microbiota. Então, precisa ficar atento a isso. Inclusive, esses produtos, como a gente comentou, é a questão da reaplicação desse produto após 3 horas da aplicação inicial. Então, assim, álcool não tem efeito residual, e sim essa situação de ter o tempo de reconstituição da microbiota. Quanto tempo dura a lavagem das mãos com essa técnica? Gente, o Rio Hand Scrub são 3 minutos, tá? Fiquem atentos também ao tempo de fabricante, sempre precisa perguntar, porque os laudos são feitos baseados aí na redução, e então esse tempo de higienização da mão, esse tempo dessa antisepsia precisa ser questionado ao fabricante, tá? Uma pessoa perguntou aqui assim, doutor Disseu, mas as luvas não têm alto percentual de furos após 3 horas de cirurgia? Sendo assim, não seria ideal refazer a técnica? Eu respondo, você responde? Pode comentar, depois eu complemento. Tá. Bom, de fato, tem essa indicação de ser trocada mesmo as luvas. Agora, se eu tenho um efeito residual, não, esse efeito de redução, após 3 horas eu já tenho um crescimento, eu preciso mesmo trocar as luvas. Agora, se eu tenho uma mão segura por 8 horas, que é o caso do Rio Hands, ok, pessoal, é mais segurança. Na verdade, é isso, é maior segurança nessa redução e nesse efeito residual de continuar com essa redução feita com essa técnica. Então, o uso do Rio Hands causa essa segurança maior, pessoal, tá? Então, sim, você tem alguns estudos, existe recomendação de você trocar luvas cirúrgicas a cada 2 horas, a cada 3 horas. 3 Realmente horas. essa recomendação existe, eu mostrei no dado aqui, 32% das luvas após 3 horas de cirurgias, elas possuem furos. Por isso que é importante você realmente ter um produto que garanta essa redução da microbiota da pele, porque mesmo a luva nova, você fala, não, troca a cada 2 horas, a cada 3 horas, mas mesmo a luva, às vezes no momento que você calçou a luva, ela já possui esses microfuros. Então, por isso que é importante você ter a segurança do preparo da pele, da redução da microbiota da pele. Porque se a gente tivesse certeza que a luva era barreira 100%, né? Tipo, a luva tem uma impermeabilidade absoluta, Exato. Seria bem mais fácil da gente trabalhar com esse tipo de situação. Mas a gente não tem ainda disponibilidade no mercado de uma luva que seja barreira absoluta. Então, por isso a importância de você utilizar o produto que faça realmente a redução da microbiota. Mesmo trocando as luvas, você não está livre de ter essa contaminação em função das luvas, mesmo na fase inicial da cirurgia. Legal. Fernanda Lotito acabou de falar, parabéns à Rio Química pelo tema, que o produto venha para auxiliar na segurança da assistência aos pacientes, principalmente em cirurgias mais longas. Professor Dirceu Carrara, trabalho compartilhado e compromisso, concordo plenamente. Gostei muito. Que bom. Obrigada, Fernanda, por participar. Perguntaram quantos ml precisam para fazer essa asepsia. Essa asepsia precisa de 12 ml ao todo, tá? Cada acionamento
do produto dispensa 2 ml, tá? Então, baseado no passo a passo completo, resulta em 12 ml. A secagem, Marcos pergunta, a secagem do produto é instantânea, então não precisamos de nenhum instrumento para secar após a limpeza? Boa pergunta. Ótima pergunta, Marcos. É o seguinte, como passo a passo, tem muita fricção, tá? E você deve friccionar suas mãos até o completo secagem mesmo das mãos. E não precisa, se ficar molhado, não é para abanar e não é para secar. É para fazer a fricção do passo a passo sugestionado aí. Caso os clientes queiram testar, nossa equipe está de prontidão e vai ensinar exatamente como se faz o passo a passo desse produto, tá? Respondido, doutor Dirceu? Sim, né? Perfeito, então tá. Qual o volume dispensado a cada acionamento? A Carla perguntou. Carla, então, dispensamos 2 ml a cada acionamento, resultando em 12 ml ao final, tá? E, olá, boa noite, obrigada pela palestra. Uma dúvida, o Rio Rentes possui 1% de clorexidina, ok, 1% de clorexidina, e qual a porcentagem de álcool? O blend forma 70% de álcool, tá? Bom, o nosso tempo acabou, gente. Eu agradeço todas as perguntas, toda a participação de todos aí. Muito obrigada pelo Dr. Dirceu, que fez uma excelente explanação, foi ótimo. Tem toda a sua bagagem e experiência da sua vivência, principalmente no INCOR, e é um consultor também, sempre nos ajuda aí, não só a Rio Química, como a todos, com o seu conhecimento, seu direcionamento, a gente agradece. E tem uma perguntinha aqui, mas eu acho que dá tempo de falar. 30 segundos, não me mata, doutor Dirceu. Não, fica tranquila, vamos lá. O tempo. É necessário fazer a lavagem das mãos todas as vezes antes de utilizar o produto? É que eu achei muito boa essa pergunta. Se é necessário fazer a lavagem das mãos com água e sabão, né? Eu acho que é isso que a pessoa está perguntando. Gente, é o seguinte, a primeira vez, o que a Organização Mundial da Saúde pede é que você faça uma higiene das mãos simples, depois que você coloca a roupa privativa, você faz a higiene das mãos, pode entrar lá no centro cirúrgico e, na sequência, eu posso usar já o produto. Se tiver cirurgias na sequência, se não houver nenhuma sujidade visível, eu posso repetir o produto sem a necessidade de fazer a lavagem antes, ok? Agora, se houver sujidade visível, por exemplo, tem uma sujidade usei uva com talco, usei ou qualquer outra coisa, eu preciso fazer sim a lavagem das mãos antes de fazer o procedimento com o Rio Rentes Scrub, ok? É isso. Era bem rapidinho mesmo. Doutor Dirceu, alguma coisa para dizer? Não, eu só quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto. Eu acho que a gente não esgota o assunto nesse momento. Eu acho que agora, na verdade, lançou esse assunto que vai ser muito discutido. Eu acredito que você vai ter muito trabalho pela frente para conseguir trabalhar esse conceito e fazer essa inovação dentro das instituições. Então, eu agradeço a oportunidade de participar desse momento aqui. Muito obrigado. A gente é que agradece. Muito obrigada mais uma vez. E boa noite a todos. Bom restinho de semana aí, que é só amanhã é sexta-feira, né? Daqui a pouco muita gente descansa. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos.